Afinal de contas, nós somos o maior rival da Argentina? Fala, rapaziada, estreando quadro novo aqui no canal Peloteiro. Ainda não tem um nome definido, mas vai ser um quadro de opiniões onde eu pego uma pergunta e respondo de maneira argumentativa, sabe? Não vou simplesmente falar sim ou não. Vou chegar aqui e argumentar, no final das contas eu dou o meu parecer e aí vocês nos comentários dão o parecer de vocês. Combinado? Vamos lá, a gente nasce odiando argentino, isso aí não tem o que falar, é básico do básico do básico. Mas será que os caras nascem odiando a gente? Pergunta que eu te faço. Bom, eu tenho uma notícia muito ruim pra te dar. Não, eles não nascem odiando a gente. Tá, eu sei. Você vai falar assim, poxa, mas quando nós vai lá tem, tipo, hostilidade, tem racismo, a gente nunca é tratado bem e tal. E por quê? Como assim eles não odeiam a gente? Eu vou falar uma coisa que eu acho que talvez você não saiba. Eles são assim com todo mundo. É simplesmente o famoso jeito argentino, sabe? O jeitinho brasileiro? Então, tem o jeitinho argentino também. Eles tratam todo mundo como se fosse inimigo o tempo todo. Mas vamos lá. Existe a rivalidade entre Brasil e Argentina, sim, não tem como negar, mas não somos o maior, sabe? Igual eles são o nosso maior, sabe? Tipo, qual é o maior rival do Brasil? Argentina. Qual que é o maior rival da Argentina? Vamos conversar um pouquinho e a gente chega lá. Primeiro a gente vai dividir esse rolê em 3 partes, né? Em 3 grandes perguntas. A primeira pergunta é muito simples, muito básica. Poxa, mas tem a rivalidade, tem os clássicos e tem aquela famosa frase do Galvão, ganhar é bom, ganhar da Argentina é melhor ainda. Tá, vamos entender isso daí primeiro. Primeiro, a gente tem que confessar o seguinte, brasileiro gosta de ganhar. A gente só assiste esporte que a gente ganha. Copa do Mundo Feminina acabou agora, tá rolando, e o Brasil foi eliminado na fase de grupos, a gente simplesmente não liga. Mas Copa do Mundo, o Brasil já ganhou 5, masculina, sabe? Então a gente assiste todo ano. Entende? É a mesma coisa que aconteceu com outros esportes aqui no Brasil. Aconteceu com o vôlei lá atrás, aconteceu com o basquete, quando tínhamos o Oscar Schmidt. Aconteceu também com o tênis, quando a gente tinha o Guga. Então, assim, a gente só assiste esporte que a gente ganha. A verdade é essa e você nem tem como discutir isso. É só você parar pra pensar que esporte você assiste. Você assiste o Brasil jogar no Campeonato Mundial de Basquete? Você nem sabe quando foi o último, sabe? É tipo isso. E por outro lado, a gente também tem os argentinos, que também amam ganhar, amam competir, são muito competitivos, querem estar ganhando sempre. Eu não sei como que é a relação de outros esportes lá, eu só acompanho o futebol de lá, não sei se eles gostam de outras coisas. Eu sei que eles gostam do basquete bastante, mas eu não sei como que é a relação com outras seleções de outros esportes, sabe? Mas falando um pouco desse jeito argentino, afinal de contas, o que você quis dizer com jeito argentino? Eu vou explicar pra vocês o seguinte. Tá, quando se fala em jeito argentino, é essa hostilidade que se transforma o estádio deles, porque o estádio deles é deles, sabe? Não tem essa história que acontece no Brasil de gente vir aqui fazer história, ganhar título, classificação, etc e tal. Mas aí você tá falando, poxa, nada a ver, não tem nada a ver, os caras vêm aqui no Brasil, não ganham do meu time. Tá, vamos entender melhor isso daí e a gente chega no consenso. Onde que a LDU conseguiu o primeiro e único título do futebol equatoriano de Libertadores, tá? Ok, você falou Maracanã, beleza. América do México veio aqui no Brasil jogar contra o Flamengo, o Leão também veio em 2014, eliminaram o Flamengo nas 2 ocasiões, fase de grupo, Maracanã abarrotado de gente, sim, no Brasil. Qual foi a maior goleada sofrida por uma seleção que tava recebendo a Copa, sabe, anfitriã? Foi 7-1 no Brasil? Tá bom. E o Boca Juniors tem 6 títulos de Libertadores, isso aí vocês sabem, tá? 3 foi aqui no nosso território. Agora me responde, quantos times brasileiros ganharam uma Libertadores na La Bombonera? E no Monumental de Núñez, tá, o Santos de Pelé ganhou na La Bombonera, 1960 e poucos. Sim, só isso, não tem muito o que falar. Rapaziada, a parada é essa. Os caras vêm aqui no Brasil, qualquer seleção, e é 7-1. Na Argentina não acontece isso. Pega em 1950, 200 mil pessoas no Maracanã assistiram o título do Uruguai, sendo que o Brasil precisava só empatar, sabe? Essas coisas não acontecem na Argentina com frequência. Você pega, por exemplo, quais são os maiores vexames da Argentina? 6-1 pra Bolívia. Tá, foi na Bolívia, na altitude. Não tem muito essas coisas. A gente recebeu 2 Copas aqui no Brasil, Copa do Mundo, gente, e só ganhamos, nem ganhamos. A gente só chegou numa final e o outro foi 7-1. E quando aconteceu Copa na Argentina, o que aconteceu? Eles ganharam roubado, não sei. Sim, eles deram um jeito de ganhar, eles dão um jeito de ganhar. A gente não dá o jeito de ganhar, a gente não tem esse costume de dar um jeito de ganhar. Sabe, ganhar ou ganhar, não somos assim, não transformamos o nosso território em nosso. Esse negócio de transformar o território deles em deles, sabe, faz parecer que eles odeiam a gente. Só que assim, o Globo Esporte não mostra quando um argentino enfrenta um chileno, um uruguaio, um colombiano. É tão hostil quanto. Às vezes até mais, dependendo de qual país sabe? Então, assim, ganhar é bom, ganhar da Argentina é melhor ainda, sim, porque eles gostam de ganhar e nós também. E quando 2 times, 2 países gostam de ganhar, é guerra, não tem jeito. Então, calmou, Galvão, calma, que isso não é recíproco, tá? Eles não falam isso lá na Argentina, não. Bom, agora a segunda pergunta é, se nós não somos o maior rival da Argentina, então quem é? Vamos lá. Primeiro, sim, somos rival da Argentina, mas não o maior.
tá? Isso acontece de maneira natural, normal, beleza? Bom, por que a gente não é o maior rival da Argentina, então? Primeiro que não houve uma guerra entre os dois países, e segundo que quando as rivalidades foram se criando no começo, a seleção brasileira estava engateando, sabe? Quando se estabeleceram as primeiras rivalidades no futebol sul-americano, nós era tipo, sei lá, o irmão mais novo, sabe? E tinha 2 irmãos mais velhos brigando entre eles. Então, quem que eram os irmãos mais velhos aqui do futebol sul-americano? Obviamente, estamos falando de Argentina e Uruguai. Sim, Argentina e Uruguai decidiram uma final de Olimpíadas e uma final de Copa do Mundo quando o Brasil não tinha nem título de Copa América, sabe? Em 1949, o Brasil ganhou seu primeiro título de Copa América. A Argentina tinha 9 e o Uruguai 8. Por que então que Uruguai e Argentina eram tão rivais no começo, sabe? Tipo, década de 10 mesmo, sabe? 1910, etc e tal. Primeiro, eram as seleções mais fortes, eles dominavam o território sul-americano e quando ia pra outros lugares, tipo uma Olimpíadas, uma Copa do Mundo, eles tinham lá as vantagens deles. Assim, o Brasil jogou todas as Copas do Mundo, sim, só que o Uruguai, ele não jogou todas porque não se classificou pra algumas, a Argentina não se classificou pra uma, mas lá no começo esses dois países sabotavam, sabe? Eles se achavam mais importantes do que a própria Copa, então eles sabotavam a Copa do Mundo, então não dava muita importância. Já o Brasil, que precisava crescer e aparecer pro mundo, aceitava disputar as competições a qualquer custo. Por exemplo, a primeira Copa do Mundo, vocês sabem onde aconteceram? Uruguai. Sim. A segunda Copa do Mundo aconteceu na Itália. Só que é o seguinte, quando a Copa do Mundo aconteceu no Uruguai, a Itália não quis participar porque queria que fosse lá. Quando aconteceu o contrário, né, da Copa do Mundo acontecer na Itália, o Uruguai não quis participar. Então, assim, eles se achavam mais do que a Copa do Mundo. Muito por conta disso, eles preferiam conquistar os campeonatos aqui, tipo Copa América, né, o Campeonato Sul-Americano na época, do que propriamente uma Copa do Mundo. Isso fez com que o Uruguai deixasse de ganhar muitas Copas do Mundo e a Argentina também. Por essas e por outras, o Brasil tem muitas estrelas e o Uruguai e a Argentina nem tanto, sabe? Claro, não tô falando que se eles fossem jogar a Copa do Mundo naquela época, eles iriam ganhar, mas teriam pelo menos alguma chance, né, do que não participar, concordam? Então a primeira grande rivalidade que aconteceu no futebol sul-americano foi, obviamente, a Argentina e o Uruguai. Só que é o seguinte, conforme foi passando o tempo, o Uruguai foi ficando um pouco freguês da Argentina, sabe? A Argentina foi conquistando muito mais títulos, muito mais vitórias nos confrontos diretos. O Uruguai tinha 2 Copas do Mundo, a Argentina não. O Brasil também ganhou Copa do Mundo 3, inclusive, antes da Argentina ganhar sua primeira. Ok, mas como eu disse, eles não quiseram participar de algumas competições, tá? Quando eles eram a melhor seleção daqui, não tinha como saber se eles eram do mundo, porque primeiro não jogaram a Copa e segundo não tinha tanto amistoso assim entre as seleções sul-americanas e europeias, tá? Vamos partir daí. Então as coisas foram acontecendo e aí no campo político tivemos algumas coisas, alguns acontecimentos, como por exemplo a Guerra das Malvinas. Muitos de vocês devem saber como é que foi essa guerra, mas foi basicamente uma guerra entre a Argentina e a Inglaterra que aconteceu ali nos anos 80, anos 70 e tal, durou até mais ou menos essa época. Acontece que a Inglaterra tomou na bala, no tiro mesmo, na mão, um território que era da Argentina, uma ilha, sabe? Só que acontece que em 1986 as duas seleções duelaram entre si, ou seja, era uma chance dos argentinos se vingarem. E se vingaram, inclusive, com o gol de mão do Maradona. Não tô romantizando o gol de mão, não tô falando que é certo nem nada, só que fica um pouco mais folclórico esse gol, fica até um pouco mais legal, um pouco mais bonito, sabe? Fica até um pouco mais romântico esse gol, mas assim, não é certo, obviamente, meter um gol de mão. A partir dali, aconteceu que a rivalidade entre Inglaterra e Argentina passou a ser bilateral, ou seja, argentinos e ingleses se odiavam no futebol. É claro que pro lado da Argentina, esse ódio é um pouco maior. Vamos entender um pouquinho essas questões de rivalidade, ok? Vamos lá por parte. Quando o Uruguai e a Argentina se estabeleceram como grandes rivais, a questão era proximidade. Muito mais com o que acontece, por exemplo, entre clubes aqui no Brasil, sabe? Tipo Fla-Flu, Corinthians e Palmeiras, Grenal, Galo e Cruzeiro, sabe? Essa questão de, você é próximo de mim, a gente é aqui na mesma região, então a gente se odeia. É mais ou menos isso que acontece entre Argentina e uruguaios, tá? Quando você vai para a região do Rio da Plata, por exemplo, né, que em inglês é River Plate, entendeu a referenciazinha, o nome? Quando você vai para aquela região, tem times lá, tem futebol lá, então esses confrontos acabam acontecendo. Mesma coisa acontece entre brasileiros, que são ali do Rio Grande do Sul, e uruguaios, né? Essa rivalidade ou amizade que acontece com a dupla Grenal. Em relação à dupla Nacional e Peñarol, essa amizade acontece e é cordial, é amizade mesmo. É quando um vai pra lá, é bem recebido e vice-versa, né? Se você for amigo e se você for inimigo, você pode encontrar problemas. Quando você vai agora pro âmbito político, aí tem a rivalidade entre Inglaterra e argentinos, nem é por conta de fronteira nem nada. Mas por que
então que o Brasil não é tão rival da Argentina em questão territorial, expandindo um pouco mais a questão das fronteiras? 48% do território sul-americano pertence ao Brasil, ou seja, nós temos um país tão grande que dava para ter uma Libertadores só aqui dentro. Ou seja, isso fez com que as rivalidades entre times argentinos e brasileiros não acontecessem porque os brasileiros estavam muito preocupados com eles mesmos. Ou seja, as nossas rivalidades são estaduais ou interestaduais, não é continental, sabe? Não tem essa questão. Quando você vai para o Uruguai, por exemplo, você tem 2 grandes clubes. Quando você vai para a Argentina, você tem 2 grandes clubes e outros 3 clubes também que são grandes, tal, é os 5 grandes da Argentina, ok. É muito pouco para se rivalizar. Agora, aqui no Brasil, o Corinthians tem que se preocupar com Santos, São Paulo e Palmeiras, e vice-versa para todos eles aí de São Paulo. Mesma coisa no Rio de Janeiro, quando o Flamengo tem que se preocupar com Fluminense, Botafogo e Vasco. O Flamengo não tem tempo para se preocupar com o Boca Juniors. Acontece que o Peñarol tem muito tempo para se preocupar com o Boca, porque o Nacional é ali, sabe? Acontece os duelos, mas Libertadores eles disputaram muito. Tivemos muitas finais de Libertadores entre argentinos e uruguaios. Aí acontece uma coisa, por exemplo, que aconteceu com os dois. Quando eles não davam muita importância para a Copa do Mundo, etc e tal, teve momentos que os brasileiros também não davam tanta importância para Libertadores. Então, os dois meio que foram dominando ali e tal, por mais que os argentinos tenham ganhado muito mais do que os próprios uruguaios. Aí você vira pra mim e fala assim, tá, mas e as musiquinhas dos argentinos provocando? Tá, a de 2014, a Decime Que Se Siente, foi uma parada mais de, ó, a gente tá na tua casa, hein, vamos fazer bagunça, hein, teu pai tá em casa, hein, o dono do território sul-americano tá aqui no Brasil, fica esperto. Aí tem a do Catar também, só que ali foi uma referência bem mais ao título da Copa América no Brasil do que propriamente uma provocação, sabe? Talvez o que fomente bastante a rivalidade entre brasileiros e argentinos seja 2 coisas que é primordial. Primeiro, são as maiores populações aqui da América do Sul, então quando se enfrentam, envolve um capital, envolve um número muito grande de pessoas. E segundo, talvez a maior rivalidade, entre aspas, né, porque nunca chegaram a se enfrentar, Maradona e Pelé. Argentinos juram que o Maradona é o maior da história e os brasileiros também juram que o Pelé é o maior da história, e não vou nem entrar nesse mérito, talvez seja assunto para outro vídeo. Outras rivalidades que acontecem aqui no nosso futebol é entre Chile e Peru, por exemplo. Também acontece por causa da proximidade também de outros duelos que aconteceram entre eles. São povos bem parecidos, mas ao mesmo tempo bem diferentes, então acaba tendo essa rivalidade mesmo. É mais ou menos a mesma coisa entre argentinos e uruguaios, que é parecidos e diferentes. Mas vamos lá então. Se nós não somos o maior rival da Argentina, quem que é de fato o maior rival da Argentina? Os ingleses. Não tem o que fazer, o maior rival da Argentina são os ingleses. Então agora a gente vai para a terceira pergunta. Então quem que é o maior rival do Brasil? A resposta é muito simples. A Argentina. Sim, mas aí você tá falando, pô, mas como assim, velho? Você falou que nós não somos o maior rival deles, eles são os nossos, como é que funciona? Pergunta para um botafoguense, vascaíno e tricolor qual que é o maior rival deles. Todos vão responder Flamengo, quase que unanimidade, beleza? Ou seja, o Flamengo é o maior rival de 3, sabe? Mas ele meio que tem que escolher um só para ser o maior rival. Às vezes Vasco, às vezes Fluminense, Botafogo foi em algum momento ali, mas enfim, ele tem que se dividir entre rivais. Mesma coisa acontece em São Paulo com o Corinthians. Isso acontece também com a Argentina, que é o maior rival do Brasil, o maior rival da Inglaterra e o maior rival do Uruguai. É complicado para eles. No futebol é assim, gente. Às vezes um time tem 3 rivais e ele só considera um grande rival, sabe? Tem um livro, por exemplo, que se chama Os Hermanos e Nós, né? Que é do Guga Chakra e do Ariel Palacios. Fala um pouco dessa rivalidade entre Brasil e Argentina, né? Eles destacam, inclusive, justamente o que eu falei aqui no vídeo, sobre o Brasil não ser o maior rival da Argentina, mas a Argentina sim ser o maior rival do Brasil. Nele, inclusive, é citado que o atual grande rival da Argentina, de fato, são os ingleses, mas esse posto já foi do Brasil e lá no começo do Uruguai. Eu até diria que, talvez no subconsciente argentino, o sonho deles seja derrotar o Brasil na semifinal e a Inglaterra na final no Maracanã, diz o livro numa referência à Copa do Mundo de 2014 que ocorreu no Brasil. Segundo o Ariel, os argentinos têm até um carinho especial pelos brasileiros, inclusive pelo futebol verde e amarelo. É comum ver o argentino com a camiseta da seleção brasileira fora da época de Copa. O contrário também acontece, até porque no Brasil, muitos brasileiros usam camisa da Argentina no dia a dia, etc e tal. Mas agora, um argentino com a camisa da Inglaterra, um inglês com a camisa da Argentina, não tem como. Recentemente, né, um tempo atrás, não é tão recente assim, mas aconteceu, por exemplo, a morte da rainha da Inglaterra, Elizabeth. Acontece que muitas emissoras argentinas simplesmente comemoraram a morte da mulher, pô. Porque na cabeça deles, os acontecimentos na Guerra das Malvinas, etc e tal, tem dedo dela. Ela que mandou execrar a Argentina, execrar aquele momento ali, aquele pedaço da Argentina, sabe? Então eles simplesmente odeiam ela também. Então, assim, é muito motivo pra odiar eles. No Brasil, a gente geralmente considera que a Argentina é o nosso maior rival no futebol. Há uma monogamia brasileira nessa relação futebolística. No entanto, do lado argentino, o Brasil é apenas um dos vários rivais. E aí, te convenci, não te convenci? Deixa nos comentários aí o que você achou. Quero discussões saudáveis nos comentários. Claro, não esquece de se inscrever e deixar um likezão também pra fortalecer o trabalho, independente
independente se você concorda ou discorda. Fica aqui que vai ter outras opiniões também, que talvez você concorde, mas eu espero que tenha mudado na cabeça de vocês alguma coisa sobre essa questão da rivalidade entre brasileiros e argentinos, beleza? Somos rivais deles, eles são nossos rivais, odiamos eles, etc e tal, mas basicamente é isso, não tem muito o que falar. Bom, um grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo e é nóis!